Olá, você está feliz? Sou o Diego, seu mentor, e eu estou aqui para a gente continuar o estudo sobre as 6 doutrinas elementares do Evangelho. E hoje eu estou aqui para trazer o primeiro tema, principal, que eu acho que faz muito sentido você entender. Eu não sei se você viu o último vídeo da introdução, mas é muito importante que você entenda no início, eu explico tudo o porquê que a gente está aqui e como a gente está falando sobre isso. Eu cito 1 Pedro 3,15, você saber responder à esperança da tua fé. E aqui a gente está para falar sobre as 6 doutrinas elementares. Você que é cristão, você que acredita em Deus, na Bíblia, eu estou aqui para trazer um estudo muito simples. A ideia aqui é trazer um fundamento sobre os princípios e depois você sozinho ir buscar esse conhecimento, tá? Junto com o Espírito Santo, pedir e conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar hoje sobre os atos que conduzem à morte. O primeiro ponto sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Eu expliquei isso no último vídeo. Se você não viu, vai lá, porque você vai entender melhor. Então, soteriologia é a doutrina da salvação e ela é dividida em duas partes, tá? Então, atos que conduzem à morte e fé em Deus. Então, hoje, nesse vídeo, rapidamente a gente vai falar sobre atos que conduzem à morte, tá? Essa é a primeira doutrina elementar do Evangelho e eu queria muito que você pudesse abrir primeiro lá em Hebreus 6 para a gente começar. Então, lembra lá que a gente leu em Hebreus 6? Hebreus 6 vai dizer quais são as 6 doutrinas elementares. Olha só. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Lembra que eu falei? São 6 doutrinas e elas estão aqui. Então a ideia é que a gente passe por cada uma delas, porque são 6 subdivididas em 3, Soteriologia, eclesiologia e escatologia, tá bom? Então hoje a gente fala de atos que conduzem à morte, a primeira doutrina que diz respeito à soteriologia. E vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto principal, esse pilar? Então, atos que conduzem à morte. O que é isso? Basicamente, a gente vai falar sobre o que leva a pessoa a ser salva. Então, quais são os atos que conduzem à morte, Diego? O pecado. A gente precisa abrir um texto da Bíblia para você entender, senão fica muito difícil de explicar. Então, o primeiro texto que eu vou pedir para você abrir está lá em Romanos 3. Eu não vou citar vários versículos, a gente não tem muito tempo, mas eu preciso só colocar alguns fundamentos principais sobre cada item para que você entenda. Então, Diego, quando a gente fala de atos que conduzem à morte, nós estamos falando sobre o pecado. E a Bíblia diz claramente no livro de Romanos que não são alguns que pecaram, mas que todos pecaram. Olha lá, Romanos 3, versículo 23. Vamos ler junto? Diz assim, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, todo mundo pecou e por isso está separado da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos separa da glória de Deus. Então, entendendo que o pecado nos separa da glória de Deus, o que a gente faz ou qual é o ato que nos conduz à salvação, se o ato do pecado nos conduz à morte? É muito fácil de saber também com outro texto. Vou abrir também junto com vocês, tá bom? Tá lá em Romanos, capítulo 10. Vamos ler o 9 e o 10? Olha o que diz em Romanos, capítulo 10. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Está aqui um fundamento muito importante do Evangelho. Se eu sei que os atos me conduzem à morte eterna, elas me separam da glória de Deus, que é o pecado, como eu faço para ter acesso a Deus para sempre?
através da salvação em Cristo Jesus. Diego, e como eu faço isso? A Bíblia diz claramente aqui. Você precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração. Será salvo. E o mais importante não é só isso. O versículo 13 de Romanos 10 diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a primeira doutrina do Evangelho elementar é que os atos que conduzem à morte são pecado. Mas existe uma forma de você ir para um outro patamar. Você pode confessar o seu pecado e ser salvo por Jesus, como Romanos diz. E esse eu vou explorar melhor no segundo ponto, que é a fé em Deus. Você passa a ter uma fé em um Deus. Agora, quando a gente fala do primeiro, né, que são atos que nos conduzem à morte, o que você precisa fazer? Você precisa acreditar em algo. Você precisa confiar em algo. Você precisa entender que existe uma saída. Não é simplesmente dizer que a gente, infelizmente, vai ser separado de Deus pelo pecado, mas que existe uma forma de você estar com Deus para sempre. Como isso vai ser feito? Através do seu ato de confessar, crer com o coração e receber Jesus para morar no seu coração. Então, a primeira doutrina do Evangelho, ela é muito clara no que diz respeito a o que nos leva à morte eterna. São atos que nos conduzem à perdição, o pecado. Diego, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado, a etimologia da palavra, a origem da palavra quer dizer que você erra o alvo pelo qual você nasceu. Então, Deus criou você para que você andasse com Ele, para que você cresce nele, para que você entendesse que Ele é o Deus soberano. E quando você não faz isso e não se submete ao próprio Deus como Criador, você peca, ou seja, você erra o alvo pelo qual você foi criado. E quando isso acontece, você está indo para um caminho de perdição eterna. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram e estão separados da glória. Qual é a diferença de quem recebe Jesus, confessa com a boca e crê no coração? É que a partir daí, ele deixa de pecar 100%? Não. Nós pecamos todos os dias, aqueles que receberam Jesus. Mas existe uma diferença agora. Por quê? Porque nós temos Jesus que morreu na cruz, entregou a sua vida em nosso favor. E o ato dele de sacrifício na cruz nos dá a salvação eterna. Deus não olha para a gente mais, ele olha para o ato de Jesus na cruz e ele te recebe. Então muda um pouco a forma com que Deus olha para você e te recebe. Entende? A gente vai falar um pouquinho mais sobre fé em Deus. Eu não queria me estender nesse vídeo e, claro, eu queria deixar claro para você aqui, não dá tempo da gente explorar com calma vários versículos, vários textos da Bíblia. Eu queria muito ser objetivo sobre as 6 doutrinas elementares, que você entendesse o que é. E, claro, se a gente puder, depois a gente explora com mais calma, fala um pouquinho mais delas, tá bom? Hoje era sobre a primeira doutrina, que é atos que conduzem à morte, diz respeito à soteriologia, doutrina da salvação. Beleza? Grande abraço, continue feliz. Tamo junto.